Shalom, minha irmã e meu irmão. Quero trazer uma mensagem para você que fala no livro de Marcos, capítulo 5. Vai nos dizer sobre a cura de um endemoniado gerazeno. Essa palavra nos fala de um homem oprimido, perturbado, endemoniado, um homem que era o terror da cidade de Gadara. Todo mundo tinha medo desse homem, pois ele vivia atormentado, endemoniado, possesso pelos demônios. E a palavra do Senhor fala que esse homem ele vivia no sepulcro. Ele vivia preso nas mãos do inimigo. E essa palavra nos fala que esse homem era escravo de Satanás. E sabemos que quando a pessoa está endemoniado, o inimigo faz o que quer daquela pessoa. E esse homem, ele vivia como escravo nas mãos de Satanás. Ele vivia no cemitério, no sepulcro, ele morava ali. E muitas pessoas tinham medo dele. Muitos já amarraram, acorrentaram ele para tentar ajudar de certa forma. Mas mesmo assim, ele tinha uma força que arrebentava essas correntes. Ele se soltava. Por quê? Porque ele estava endemoniado. E muitas vezes, esse homem vivia preso em grilhões e cadeias, mas ele mesmo quebrava, porque ele tinha força. E a palavra do Senhor fala que ele andava gritando à noite e se feria com pedras, se machucava. Esse homem, ele mesmo se machucava, porque ele estava possesso de demônios. Ele mesmo fazia mal para ele, porque é isso que o inimigo faz. Ele se apossa da pessoa e acaba com a pessoa. E a palavra do Senhor nos fala que aquele homem viu Jesus de longe e ele exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha, o inimigo conheceu Jesus de longe, ele viu Jesus de longe. E nós vemos que a palavra do Senhor já fala que Jesus já chega e o repreende. Jesus falou: espírito imundo, sai desse corpo. O Senhor Jesus repreendeu aquele demônio. O Senhor Jesus perguntou: qual é o teu nome? E aquele homem possesso de demônios respondeu: Legião. Era o nome daqueles demônios. Eram muitos. Era legião, porque eram muitos. Então aquele homem estava possesso de demônios, escravo de Satanás. E a palavra do Senhor fala que aquele demônio, na hora que foi repreendido, que Jesus o repreendeu, os demônios falou para Jesus: manda-nos para os porcos, para que nós entramos nele. Olha como o inimigo é. O inimigo viu que não tinha mais corpo para ele atormentar. O inimigo viu que não tinha mais pessoa para ele atormentar ali, porque ele tinha que deixar aquele homem liberto pela ordem de Jesus, pela palavra de Jesus. Ele teve que liberar aquela vida, porque Jesus ordenou para que ele saísse daquela vida. E assim que ele saiu daquela vida, aquela possessão de demônios, ele pediu: lança-nos naqueles porcos. E ali naquela cidade onde esse homem vivia, ali não habitava nenhum judeus. Por quê? Porque ali eles tinham criação de porcos. E o povo de Deus não mexia com esses animais. Era proibido. Mas naquela cidade onde morava
esse endemoniado, ali era a criação de porcos. E a palavra do Senhor fala aqui, o Senhor mandou que essa legião atacasse aqueles porcos. E quando ele saiu daquela vida, daquele ser humano, daquele homem, eles foram direto para aquela manada de porcos e atacaram eles e entraram neles. E aquela manada de porcos ficaram todos possessos, endemoniados. Mas logo, aquela manada de porcos se atiraram no rio e se afogaram todos. Morreram todos. E o inimigo ficou sem corpo para eles habitar. Olha como é forte essa palavra. Aí o Senhor falou para aquele homem que já não era mais endemoniado, porque ele estava curado, porque ele estava liberto, porque Jesus chegou na vida dele e o libertou. E aquele homem queria seguir Jesus, porque Jesus estava seguindo em viagem. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou, não, vá para os seus. Vá para os seus e conta o que lhe aconteceu. Olha, que milagre, que cura, que libertação. Assim fez esse homem. Ele foi até a família dele. Ele foi até as pessoas declarar que estava curado e liberto, pois Jesus havia curado e libertado ele daquela opressão maligna, daquela possessão de Satanás. Jesus o libertou. E a palavra fala que ele se tornou um missionário, mensageiro da palavra do Senhor, pois ele foi liberto, já não era mais endemoniado. O Senhor havia libertado e curado. Olha que milagre, que maravilha. As pessoas que antigamente fugiam dele, tinham medo dele, puderam contemplar o milagre, a maravilha que Deus fez na vida dele. Nós vemos que a palavra do Senhor fala que quando Jesus passou ali nesse momento, muitos criticaram, não queria Jesus naquele lugar. Olha, muitas vezes a gente vê as pessoas sendo abençoadas, recebendo cura, bênçãos e vitória. Precisamos nos alegrar com eles. Mas naquela cidade não era diferente. Ali muitos preferiam que esse homem continuasse possesso e endemoniado, porque ali havia criação de porcos, da onde saía alimentação para ele sobreviver. E quando Jesus fez esse milagre, muitos já não gostaram. Por quê? Porque aquele homem que havia possesso dava lucro para eles. Só que agora esse homem liberto já não dava mais lucro. E então toda aquela manada de porcos morreram. Se atiraram no rio e morreu. E acabou a festa daqueles que não eram libertos. Mas aquele homem que era possesso recebeu cura e vitória. E nós devemos nos alegrar com os nossos amigos, parentes, vizinhos, quando conquistam uma bênção, uma vitória. Devemos nos alegrar junto com eles. Porque é bom ver a pessoa feliz e contente. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, tirar a paz, o sossego do ser humano. Mas não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. O Senhor veio para nos libertar, nos salvar, nos curar. Então vamos nos alegrar quando há libertação na vida de alguém, quando há vitória na vida de alguém. E só assim nós vamos ser vitoriosos também. O ex-endemoniado agora é um missionário, mensageiro da palavra do Senhor. Por onde ele ia, ele falava da cura e do milagre, da libertação que o Senhor fez na vida dele. E nós vemos o quão poderoso é o nosso Senhor Jesus. O quão poderoso é o nosso Senhor Deus para fazer o impossível acontecer, para fazer o milagre acontecer. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.